Então, pessoal, nós vamos hoje falar sobre um problema que é bastante frequente nas atividades físicas, tem a ver com o joelho aí, que é a chamada dor femoropatelar, tá? O que é dor femoropatelar? São pessoas que apresentam dores no joelho, principalmente quando essas pessoas fazem algum exercício que tenha que aumentar um pouco a pressão sobre a patela. Então, geralmente são exercícios de flexão, quando a pessoa dobra o joelho, tá? Então, ela tem como principal característica a dor femoropatelar, seria uma patologia, um processo que é muito comum em corredores. A dor femoropatelar é a lesão mais frequente em corredores. É a lesão que a gente vê com maior incidência, prevalência em corredores. A dor femoropatelar, representa em torno de 25% de todas as lesões relacionadas ao joelho. Então, a prevalência é muito alta, tá? É 2 a 3 vezes mais comum em mulheres. Talvez uma hipótese que faz com que isso aconteça é que a mulher tem a pele mais larga, com isso afeta um pouco o alinhamento da patela em relação ao fêmur, e isso pode, então, gerar essa dor femoropatelar. Ela pode gerar, com os anos, à medida que o indivíduo vai sofrendo com esse problema, pode gerar um desgaste da cartilagem do joelho, que é o que a gente chama de artrose femoropatelar, que é o processo da osteoartrite da patela, onde você vai ter ali a degeneração da cartilagem da patela. Então, esse seria o final aí de um problema da dor femoropatelar, que é a diminuição da cartilagem, né, que recobre a patela. Então, aqui a gente está vendo a patela, numa visão axial, que é como se fosse um corte que pega a patela e o fêmur, e a gente vê aqui o fêmur, o buraco onde a patela fica, que a gente chama de tróclea, e a patela. E aqui a gente observa que a patela ela está muito próxima da sua face lateral. Aqui a cartilagem já gastou, né? A patela está inclinada lateralmente e gastou a cartilagem. Então, isso é o final aí de um processo que a gente chama, então, de dor femoropatelar, que é a artrose femoropatelar. Nem toda dor femoropatelar é artrose femoropatelar, tá? Mas a dor femoropatelar pode evoluir para uma artrose femoropatelar, tá? As principais características da dor femoropatelar. Então, como saber se o indivíduo apresenta essa dor femoropatelar? Seria a dor em torno ou atrás da patela, a dor retropatelar. E essa dor ela é agravada por atividades que com o joelho flexionado, por exemplo, agachamento, leg press, banco extensor, subir e descer degraus, né? Ficar muito tempo com o joelho dobrado, a pessoa vai ao cinema e o joelho, na hora que ela levanta, o joelho dói, né? Ou durante o sentar, com o joelho mais fletido, a pessoa sente dor, né? Então, com o joelho fletido, são atividades que geram cargas sobre a articulação patelofemoral. Como eu falei com vocês, agachamento, subir e descer escadas, corridas e saltos. Principalmente descer. Descer escada, descer um degrau, é realmente uma atividade que pode, nas pessoas que têm esse problema da dor femoropatelar, podem sentir, então, um incômodo nessa região posterior do joelho, região anterior do joelho, às vezes irradiando também para a região posterior do joelho. Então, é um problema muito comum, né? A gente vê, como vocês viram aí, a pessoa tem uma dor retropatelar, vaga, não é aquela dor forte, é uma dor mais vaga, uma dor que a pessoa, eu sinto uma dorzinha no joelho aqui quando eu agacho, eu sinto uma dorzinha no joelho quando eu corro, depois da corrida meu joelho fica incomodando na parte da frente, né? Geralmente não tem derrame, geralmente não tem edema, o joelho da pessoa não incha, né? Existe uma diferença de derrame e edema. Derrame é o líquido intraarticular, então o aumento do líquido sinovial. Edema é o aumento do líquido, o inchaço extraarticular, fora da articulação. Então a pessoa não tem nem derrame e nem edema, você não consegue perceber isso. Só em casos mais avançados, onde já tem artrose, aí você pode então ter algum tipo de derrame, mas normalmente não há
essa dor não produz esse derrame. Ela é agravada por posição sentada prolongada. Então, como eu falei com vocês, a gente tem o que a gente chamaria de sinal do cinema, que é aquela pessoa que sente dor quando fica muito tempo com o joelho dobrado. Tá? Correr, agachar ou subir escadas é também uma fonte muito frequente de aparecimento de dor femoropatelar. Existem outras patologias que acometem o joelho e que também geram aí, deixa eu botar o pessoal para dentro. Tem algumas patologias que são, a gente chama de diagnóstico diferencial. O que significa isso? A pessoa confunde muito o problema da dor femoropatelar com o problema de outras patologias, né? Então, aqui a gente vendo o joelho, né? Essa aqui seria uma visão da parte anterior do joelho. Nessa região, então, nós temos várias estruturas que podem gerar dor, tá? Existem várias estruturas que realmente podem gerar algum tipo de dor e que muitas vezes simulam essa nossa dor femoropatelar, tá? Algumas patologias, por exemplo, que vão aí simular esse tipo de problema de dor femoropatelar, que acometem também o joelho, né? Que podem gerar dores similares a essas dores que a gente vê, são na parte inferior aqui da patela, nós temos aqui o tendão patelar. Então, esse aqui é o tendão. O tendão é também uma fonte de tendinopatia. A gente vai ter uma aula só sobre tendinopatias. Então, a gente vê aí o tendão patelar, né? É uma fonte também de dor no joelho que pode dar essa dor na parte anterior. Nós temos o fat pad, que seria essa gordura que fica embaixo da patela, embaixo do tendão. Essa parte amarelinha que vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte amarelinha é o chamado, então, fat pad, que seria a gordura infrapatelar, também chamada de gordura de Hoffmann. É uma gordura que diminui o atrito, diminui o impacto do tendão patelar com o osso que está ali embaixo, com a tíbia e com o fêmur. Então, essa gordura, ela pode, devido a mau alinhamento, sobrecarga, desalinhamento na hora de fazer os exercícios, pode haver um estresse aumentado nessa gordura. E esse estresse, então, ele vai gerar uma inflamação dessa gordura. Isso a gente chama, então, de fat pad, né? Inflamação do fat pad, ou também chamado de whole fit, que é uma inflamação dessa gordura infrapatelar. Daí vai dar muitas vezes o mesmo sintoma da pessoa que tem o problema da dor patelofemoral. Por quê? Ela vai agachar, ela vai subir, descer uma escada, ela vai fazer algum movimento e esse movimento ele vai então gerar uma força de compressão do tendão sobre a gordura, fazendo então com que a pessoa sinta dor, tá? Então é o que a gente chamaria dessa fat pad e do tendão também, né? Simula Professor, a dor tempopatelar. é, desculpa interromper e desculpa se eu perdi aqui, mas como que você faz a diferenciação na hora que a pessoa está, por exemplo, falando da dor? Como que você vai fazer a diferenciação para saber se é a patelofemoral ou se é com... Exame clínico, palpar, identificar, se for necessário, alguma imagem, entendeu? O diagnóstico Entendi. ele é feito pelo exame clínico, né? Para você diferenciar o que está doendo. E se tiver dúvida, aí pode ser feito o exame complementar, uma raio-x, tomografia, ressonância, que vão mostrar o que está com o problema. Mas, basicamente, o exame clínico ele resolve bem o problema. Palpar mesmo as estruturas, identificar, né? Avaliar o joelho da pessoa, tá? Obrigada. Na parte superior, nós temos o tendão do quadríceps, que é esse tendão que está aqui, ó, tá? O tendão quadricipital é também uma fonte dessa dor anterior do joelho. Então, a pessoa tem dor aqui na parte superior do tendão, né? O quadríceps insere nesse tendão. Muitas vezes a pessoa tem tendinopatias aqui também, nessa partezinha do tendão, tá? Então, isso seria aí uma tendinopatia também, só que do tendão quadricipital, tendão do quadríceps. Nós temos a dor retropatelar, né? A dor atrás da patela, que pode estar relacionada a algum problema na cartilagem. Como eu falei com vocês, nem toda pessoa que tem dor femoropatelar
tem problemas na cartilagem, né? E pode ser que a pessoa tenha um desgaste realmente da cartilagem. Pode ser que ela tenha erosões na cartilagem, pode ser que ela tenha o que a gente chama de condromalácia patelar, que é a degeneração da cartilagem da patela, e isso pode ou não gerar dor, mas é também um diagnóstico diferencial em relação à dor patelofemoral, né? A pessoa tem ali uma artrose, ela tem uma inflamação ali da estrutura do joelho. Isso, então, é um diagnóstico também diferencial em relação às dores no joelho. E a gente tem também a dor na região lateral, que é muito comum. Essa dor na região lateral, ela é muito comum em corredores, né? Então, os corredores têm muito essa dor nesse tendão aqui, ó, que é o que a gente chama de banda iliotibial. É o trato iliotibial, essa banda lateral, que começa lá na crista ilíaca, tensor da face lata, ela vem descendo, vai gerando esse tendão aqui na lateral, e esse tendão ele insere aqui nessa bolinha aqui, ó. Essa bolinha a gente chama de tubérculo de Gerdy. É o lugar onde a gente tem a inserção do tensor da face lata, do trato iliotibial. E esse tensor da face lata, esse trato iliotibial, em corredores, é muito comum a gente ver processos de inflamação dessa inserção. O tracionamento ali feito constantemente sobre a banda pode, então, gerar o que a gente chama de síndrome de fricção da banda iliotibial ou síndrome da banda iliotibial, que é essa dor na lateral do joelho. Diferente da dor patelar, ela é uma dor na lateral do joelho. A pessoa sente dor, uma dor vaga também nessa partezinha aqui, ó, aonde nós temos a inserção do tensor da face lata, tá? Dói quando a pessoa anda, quando ela faz movimentos em que tem que fazer extensão do joelho, que o tensor ajuda ali na extensão. E é diferente também a identificação através da palpação, através do exame clínico, a gente observar. Então, é muito comum esse tipo de lesão também, não só em pessoas que andam de corrida, né? Só em corredores, mas também ciclistas podem ter esse tipo de problema, mas ele é muito, muito frequente nas pessoas que correm. É bem comum a gente ver essa banda iliotibial nas pessoas que fazem corridas, tá? E aqui, gente, é um resumo aí das coisas que podem levar à dor femopatelar, tá? Então, a dor patelofemoral é um consenso sobre as origens da dor femopatelar. Basicamente, vocês podem observar que a causa da dor femopatelar, né, a causa primária da dor femopatelar é a elevada pressão sobre a cartilagem da patelofemoral, tá? Essa elevada pressão, essa compressão excessiva sobre a patela, ela pode gerar um estresse na cartilagem e pode gerar um estresse nos ossos ali do joelho, tá? Pode também haver uma redução da grossura da cartilagem, pode haver uma redução da espessura da cartilagem, tá? Essa elevada pressão, ela pode acontecer por duas razões. Pela diminuição da pressão, porque você tem uma área de contato menor, você vai ter uma área de contato da patela menor, consequentemente, gerando ali uma pressão aumentada sobre a cartilagem, tá? Então, você tem uma diminuição da área de contato da patela com o fêmur, por um mau alinhamento, por uma posição inadequada da patela. E você pode ter um aumento da força de reação da patela sobre o fêmur, tá? Então, essas duas causas podem levar a um aumento da pressão sobre a patela, ou a diminuição da área de contato, ou aumento das forças de reação da patela com o fêmur. E tem várias causas para esses problemas, né? Por exemplo, para a diminuição da área de contato, nós temos o mau alinhamento ou mau deslizamento da patela sobre o fêmur. Tá? Então, a patela não desliza adequadamente sobre o fêmur. A patela não tem um bom movimento de deslizamento sobre o fêmur.
Isso, então, gera uma compressão, diminuição da área de contato da patela com o fêmur, certo? Nós temos também essa diminuição da área de contato, esse mau alinhamento patelar, ele pode estar vindo também de algum problema relacionado ao quadríceps. Então, por exemplo, fraqueza do quadríceps, né? A pessoa que tem fraqueza, que não consegue ativar adequadamente o quadríceps. Essa pessoa, então, ela vai realmente ter problemas aí na patela, tá? A pessoa que tem fraqueza de quadríceps. Esse é um fator bastante importante aí, que é muito comum da gente ver, a fraqueza do quadríceps, tá? A pessoa que tem quadríceps fraco. Então, esse é uma causa, né, importante aí para a dor femopatelar, a fraqueza do quadríceps. Ou então, os vastos medial e lateral, que são desbalanceados. Geralmente, a pessoa tem o vasto medial mais forte, mais fraco, ou menos ativo, e o vasto lateral mais forte, mais ativo. Com isso, você tem uma lateralização da patela. Então, você perde o alinhamento adequado da patela. Pode haver também o excesso de rotação interna do fêmur, tá? As alterações dos tecidos que envolvem a patela, encurtamento do retináculo lateral da patela. Retináculo é como se fosse uma camada de tecido conjuntivo que envolve a patela, tá? Você tem anormalidades na patela, como, por exemplo, a patela alta, a displasia da tróclea, os ângulos do quadríceps alterados de alinhamento, tá? Então, tudo isso vai gerar um mau alinhamento, vai gerar uma dificuldade na ativação dos músculos, tanto do joelho quanto até mesmo os músculos do quadril. Então, é muito comum a gente ver pessoas com fraquezas, com problemas de alinhamento dos músculos do quadril, gerando, né, esses desalinhamentos dos músculos do quadril, vão então gerar alterações no fêmur, né? Que o quadril é o fêmur. Então, além das questões aí voltadas para o joelho, muitas vezes alterações na performance dos músculos do quadril podem afetar esse alinhamento da patela, tá? Gerando problemas. Então, esse é um ponto. Ponto primário aí seria essa alteração da patela. E o aumento da força de reação da patela com o fêmur, nós temos alterações na cinemática do fêmur, a pessoa que aduz muito o quadril, a pessoa que tem alterações no pé, a pessoa que prona o pé, que faz pronação do pé, que altera a mecânica de alinhamento do pé com o joelho, a pessoa que tem alteração nas forças, que tem muito impacto, por exemplo, quando corre, que tem muito impacto, que causa muito pico de força sobre o joelho, pessoas que correm que não absorvem bem o impacto, isso então pode gerar também dores femopatelares. Alterações até mesmo no tronco, você fala, não, pessoa, mas tronco, o que tem a ver o tronco com o joelho? Tem. Às vezes a pessoa corre, por exemplo, rodando muito o tronco, e essa rotação excessiva do tronco vai afetar a patela, porque vai modificar o posicionamento do fêmur em relação à patela. Então, até mesmo a alteração no tronco pode gerar dores femoropatelares. Então, não é um problema simplesmente do joelho, né? É um problema do corpo. As lesões que nós temos geralmente não são só realizadas ou só causadas por um problema naquela articulação que está machucada. Na maioria das vezes, a pessoa tem um problema no joelho, mas a gente tem que olhar o todo, olhar todo o conjunto, porque muitas vezes um problema que está no tronco pode afetar o joelho, porque o corpo da gente funciona em cadeia, né? Nas cadeias cinemáticas, nas cadeias cinéticas. Então é importante que a gente olhe, avalie toda o comportamento do indivíduo, tá? Então, pessoal, basicamente, o que gera esse problema de dor femopatelar? É o aumento da pressão, como a gente viu naquele trabalho. O aumento da pressão da patela sobre o fêmur, tá? E interessante a gente ver esse trabalho, ele mostrou que em pacientes assintomáticos, pessoas que não tinham dor, a pressão na patela, ela se distribui com 15 graus. Pessoal, tem o microfone aberto aí.
Tá vendo aqui, ó, NEF? Pessoal, Que é o treinador do seu prédio, né? Esse aqui é o professor Ricardo Carneiro Caboclo. então, Tá muito de... tem alguém com o microfone aberto aí, está atrapalhando um pouquinho. Então, nós temos o assintomático e aqui o sintomático, tá? O assintomático são pessoas que não têm uma pressão concentrada num ponto apenas. Então, você vê aqui, a pessoa tem uma área grande de contato da patela com o fêmur quando agacha. Então, esses são indivíduos assintomáticos e aqui nós temos indivíduos sintomáticos. Então, observe o sintomático, como que a pressão é localizada num ponto apenas, geralmente na faceta lateral da patela, que é um lugar muito comum da gente ver a pessoa ter dor. E aqui, né, a 45 graus de flexão, também uma concentração muito grande de pressão na região lateral da patela. Então, esse processo de aumento da pressão, que gera, então, uma carga excessiva localizada num ponto apenas, acontece, muitas vezes, por várias razões, daquelas que a gente viu lá atrás. Tá? Então, os indivíduos geralmente têm dor fêmur-patelar por terem um aumento da pressão, né, que vai, então, gerar uma alteração que vai gerar dor. A gente vai ver qual é essa alteração. Tá? E, geralmente, nessas áreas onde você tem uma pressão aumentada, você tem aumento da atividade metabólica. Então, naquele local, o metabolismo está aumentado. Quer dizer, pode existir uma concentração ali, né, de metabólitos, tá? Então, geralmente, esse local que tem atividade metabólica aumentada é o local onde está tendo uma sobrecarga de pressão sobre a patela. Então, o que gera a dor no indivíduo, né? Tudo bem que é o aumento da pressão. Nós sabemos, pessoal, que a cartilagem, ela não tem nem inervação e nem irrigação. Então, a cartilagem é uma estrutura avascular e aneural. Não existe nem inervação e não existe sangue. Então, você vai me perguntar, mas como é que dói, então, se a cartilagem não tem inervação? Então, a gente está vendo que a sobrecarga repetitiva, né, é um fator importante, e a pressão aumentada, aumento da atividade metabólica, aumento na concentração de água no osso patelar. Então, esse é um fator importante na geração da dor, pessoal. Não que a cartilagem doa, a cartilagem não dói. O que acontece é quando você tem um aumento da pressão sobre aquele ponto da cartilagem, você começa, então, a ter um aumento da quantidade de líquidos naquela região. E essa região, ela cria um aumento na pressão intraóssea. Cria-se um aumento na pressão no interior do osso que está sendo comprimido. E o osso, sim, o osso subcondral, é aquele osso que está embaixo da cartilagem. O osso subcondral, ele é realmente inervado. E aí a pessoa, então, pode estar sentindo dor. Então, a dor não vem da cartilagem. A cartilagem não tem sensibilidade dolorosa. A cartilagem não tem nociceptores, que são os receptores de dor. Mas a cartilagem, ela tem a possibilidade de amortecer impacto. A cartilagem, ela é uma estrutura que serve para amortecer impacto. Com o aumento da pressão, que acontece por várias razões, então podemos ter, consequentemente, uma concentração de líquidos na cartilagem e principalmente no osso que está embaixo dessa cartilagem, no osso subcondral. E esse osso subcondral, ele é bastante inervado. E aí a pessoa, então, começa a ter um aumento da pressão aumento da pressão intraóssea por causa desse processo aí, dessa congestão de líquidos, pelo aumento da pressão. E esse processo, então, vai gerando dor, mas não dor na cartilagem. Dor que vai acontecer muitas vezes no osso subcondral, que é aquele osso que está embaixo da cartilagem, tá? Então, muitas vezes é a origem do processo de dor. É o aumento da concentração de líquidos. Os líquidos que vêm pelo aumento da atividade metabólica, esses líquidos vão ser acumulados ali na cartilagem e, consequentemente, vão aumentar a pressão no osso que está embaixo da cartilagem. Isso, então, vai gerar dor, não na cartilagem, mas no osso subcondral.
no osso que está embaixo da cartilagem, tá? Estimulando os mecanos receptores e os nociceptores. Então, nós vamos ter aumento no estresse da articulação patelofemoral, aumento no estresse da cartilagem, aumento no estresse do osso, alteração do conteúdo de água e pressão intraóssea. Isso, então, muitas vezes gera a dor fêmur-patelar. Observe que não houve necessidade da cartilagem estar destruída, da cartilagem estar degenerada, né? Mas, sim, pode a cartilagem estar íntegra, mas com uma pequena diminuição na capacidade de absorver essa carga ou com a concentração muito grande de carga no osso que está embaixo da cartilagem. Então, gerando aquilo que a gente chamaria de dor patelofemoral ou dor fêmur-patelar. Então, basicamente, o que gera a dor é o acúmulo de pressão, né? Que vai gerar uma dificuldade da cartilagem de amortecimento e, consequentemente, aumenta o estresse no osso e, consequentemente, aumenta a concentração de água e isso gera dor para o indivíduo, tá? Então, aqui a gente vê a concentração de água nos pacientes com dor e aqui a concentração de água nos pacientes que não têm dor fêmur-patelar, mostrando exatamente isso, que a dor vem, muitas vezes, em consequência desse acúmulo, né, de líquidos na estrutura subcondral, no osso subcondral, tá? E aí, gente, existem dois tipos de fatores que podem gerar dor fêmur-patelar. Seriam os fatores que a gente chamaria de fatores de risco. Então, nós dividimos os fatores de risco em dois fatores. Os fatores de risco locais e os fatores de risco que não estão no local do joelho específico, tá? Gerais. Então, nos locais, nós temos a fraqueza do quadríceps, né? Que é um fator importante que eu falei com vocês. Nós temos a ativação na alteração na ativação do VMO, que é o vasto medial oblíquo, que é uma partezinha do vasto medial que tem uma inserção mais oblíqua sobre a patela. Nós temos a rigidez dos tecidos moles que envolvem o joelho, sejam os músculos ou sejam os retináculos. Nós temos déficits na biomecânica do membro inferior. Então, aqui nós temos fraquezas no músculo do quadril, que reflete sobre o alinhamento do joelho. Nós temos anormalidades na marcha. Então, pessoas que têm pronação excessiva, pessoas que têm aumento do impacto quando correm, tá? Pronação do pé, a pessoa que prona o pé dela cai para dentro na hora que ela corre. Isso é um fator que desalinha a nossa patela, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho, então, sobre os fatores mais locais mesmo, que estão localizados no joelho. O primeiro desses é a fraqueza do quadríceps, né? Essa fraqueza do quadríceps, estudos têm reportado uma associação entre a atrofia do quadríceps, a diminuição da geração de torque e de volume mesmo no quadríceps, a pessoa que tem o quadríceps atrofiado, em pacientes que têm dor patelofemoral. Então, é comum a gente ver nas pessoas que têm dor fêmur-patelar a fraqueza do quadríceps. Isso aí é um fator realmente muito importante. Por isso, muitas vezes, a pessoa tem dor fêmur-patelar e quando ela entra na academia, ela começa a fortalecer a musculatura. E isso é suficiente, muitas vezes, para melhorar essa dor fêmur-patelar dela, tá? Porque muitas vezes a fraqueza realmente do quadríceps foi o fator gerador da pouca capacidade de absorção de impacto e, consequentemente, de aumento da pressão sobre a patela, tá? A restauração da força do quadríceps tem sido visto como um significante fator na recuperação da dor fêmur-patelar. Então, a fraqueza realmente do quadríceps é um fator muito importante na recuperação dos problemas da dor fêmur-patelar, tá? Então, é importante o fortalecimento do quadríceps. E aqui, quando a gente fala de fortalecimento, gente, nós temos, como a gente falou anteriormente, um músculo que é o vasto medial oblíquo, ou VMO. O VMO é esse músculo aqui, ó, essa fibra mais oblíqua do quadríceps, que se insere de maneira mais oblíqua sobre a patela. Com isso, né, ele tem um ângulo em torno aqui de 65 graus, o vasto medial. Por isso, ele puxa a patela mais medialmente. E o vasto lateral puxa a patela para fora. Então, uma das fontes aí de problema na patela
é justamente esse desalinhamento entre a força do VMO e a força lateral que é produzida pelo vasto lateral. Então, muitas vezes a pessoa tem o vasto medial mais fraco, mais atrofiado e o vasto lateral normal. Então, isso vai gerar uma tendência de lateralização da patela, fazendo com que haja um desalinhamento dessa patela, tá? Então, esse vasto medial é exatamente essa fibrazinha que fica mais obliquamente sobre a patela. Existe uma significante correlação entre as alterações do VMO, o nível de inserção do músculo sobre a patela, o ângulo das fibras, o volume desse músculo com a dor fêmur-patelar, tá? Então, é comum a gente ver esse tipo de caracterização. O problema qual que é, gente? É que não existe, até hoje, um exercício que isole a ativação do VMO, que faça com que o VMO se contraia independentemente do quadríceps, tá? Então, não dá para a gente isolar essa contração. Então, quando a gente fortalece os dois, a não ser com a estimulação elétrica, né? Pode ser feito um estímulo elétrico ali no quadríceps para poder ativar o quadríceps, gerando aí, então, uma ativação mais seletiva do vasto medial. Que ele se atrofia? Sim. Pode existir também, né, quando o vasto medial está fraco, enfraquecido, uma tendência do deslocamento da patela em J. Então, a patela tende a ir para fora, tá? Porque vai o vasto lateral puxar a patela do indivíduo para fora, desalinhando a patela. Então, você observa a coxa dessa pessoa. O vasto medial é atrofiado, né? O vasto medial é fraquinho. Então, isso tende, muitas vezes, a lateralizar a patela, tá? Pode ser também que aconteça uma alteração no timing, né? No disparo do VMO. Então, isso aí nós teríamos uma inibição do VMO. O VMO, o vasto medial oblíquo, ele é inibido. Ele não entra na hora correta, ele não entra no momento certo. Aí a pessoa, então, ela tem um atraso, aqui você observa o VMO, um atraso na ativação do VMO durante um exercício subir um degrau, por exemplo, como esse que a gente viu aqui anteriormente. Então, muitas vezes a pessoa ela acaba tendo um atraso, não que ela tenha uma fraqueza. A gente chama isso de uma inibição. O que é a diferença da inibição para a fraqueza? Inibição, o músculo não está entrando na hora certa. O músculo não está entrando no momento correto. Então, aqui, vocês observem, o VMO ele foi contraído depois do vasto lateral. Então, primeiro, o vasto lateral ativou, depois o VMO. Pode perguntar, Leonardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Pode falar. Nesse caso, seria um problema de ativação neural? Como é que faria para corrigir isso? Aí você pode usar aquela estimulação elétrica que eu te falei, você pode dar estímulos manuais, né? Mandar a pessoa perceber o músculo, fazer ela tomar consciência daquele músculo dela. Muitas vezes ela não sabe, né, que ela tem essa deficiência. Então você pode mostrar para ela onde é que é o VMO, você pode botar a mão, você pode fazer uma estimulação elétrica para ela perceber a ativação do músculo. Aí tem várias técnicas para ativar o VMO. Entendeu? Porque às vezes a pessoa, você põe ela para fazer o fortalecimento, mas o músculo não está entrando, né? O músculo não está sendo ativado. Ela até está fazendo exercício, levantando um peso, mas não está usando a musculatura da maneira correta. Você tem que ensiná-la a modificar o padrão motor dela, fazer ela perceber o vasto medial, fazer ela ativar o músculo, fazer ela sentir mais aquela fibra. Se estiver muito inibido, pode colocar uma estimulação elétrica naquele músculo para ela reativar o vasto medial dela. Entendeu? Tá. Entendi, obrigado. Então, isso seria uma inibição, tá? Outra coisa que é um fator local é o encurtamento do retináculo lateral, né? Retináculo é aquela estrutura lateral que existe ali no joelho, que muitas vezes esse retináculo, ele encurta, então vai encurtando por traumatismo mesmo, utilização excessiva, e esse retináculo é uma camada de tecido conjuntivo que reveste a face lateral da patela. E aí esse retináculo encurta, ele aperta a patela, e apertando a patela, ele vai, então, a mais compressão sobre a face lateral da patela. Tá? Então, é um encurtamento do retináculo lateral da patela, que é como se fosse um tecido conjuntivo, né, que, interessantemente, que o trato tibial, o tensor da face lata, ele tem fibras que vão em direção à patela. Então, muitas vezes, o encurtamento
desse retináculo lateral, muitas vezes encurtamento do trato tibial, ele pode gerar, então, um aumento da rigidez do retináculo, fazendo, então, com que a pessoa tenha um aumento da pressão ali sobre a face lateral da patela. Tá? Então, é um fator também que vai gerar aumento da pressão sobre a patela. Outro fator que é importante, pessoal, é o encurtamento dos isquios surais. Os posteriores da coxa, os isquios surais, muito encurtados, eles podem, então, como eles se inserem na parte posterior da tíbia, esses músculos eles podem tracionar a tíbia posteriormente. À medida que a tíbia é tracionada posteriormente, você tem, então, um aumento da compressão da patela sobre o fêmur. Então, uma das coisas que pode gerar também dor femopatelar, principalmente em corredores, né, é o encurtamento dos isquios surais. Tá? Então, os isquios encurtados, semitendinoso, semimembranoso e o bíceps encurtado, ele vai puxar a patela, puxar aqui a tíbia para trás, consequentemente apertando mais a patela sobre o fêmur, tá? Então, esse é um outro fator aí, gerador de problema no joelho, local, né? A diminuição também da flexibilidade do quadríceps, principalmente do reto femoral, que aumenta a pressão também da patela sobre o fêmur. Que essa pressão, então, vai ser aumentada quando o indivíduo produzir algum tipo de agachamento, né? Vai aumentar o vetor de compressão da patela sobre o fêmur. Por isso, muitas vezes, que a pessoa sente dor quando agacha. Porque quando você agacha, você tem um aumento da pressão da patela sobre o fêmur. Né? O ângulo ali faz com que haja o aumento do vetor de compressão da patela sobre o fêmur. Então, nós temos aí esse vetor, que é o vetor resultante da compressão da patela sobre o fêmur. Então, aqui está o joelho pouco dobrado, o vetor de compressão é pequeno, e aqui o joelho muito dobrado, que tem um vetor de compressão muito grande, tá? Então, isso aí seria um fator também que gera dor femoro-patelar no indivíduo. Esse aumento da força compressiva, muitas vezes gerado por um aumento da força ou da rigidez ou da flexibilidade do quadríceps, tá? Falando um pouco sobre os membros inferiores, né? Alterações dos membros inferiores que podem levar a problemas na patela. Então, nós temos, por exemplo, fraqueza do quadril, alterações na marcha, pronação do pé. Tá? Então, o que é? Uma das causas aí para o aparecimento de dor femopatelar é o que a gente chama de valgo dinâmico. O que é esse valgo dinâmico? É exatamente essa perda do alinhamento da patela, do fêmur e do pé quando a pessoa faz algum tipo de atividade, como, por exemplo, correr ou saltar. Então, você observa que existe o valgo dinâmico, o joelho da pessoa valgiza, o joelho da pessoa vai para dentro, tá? Então, isso é o valgo dinâmico. Além essa alteração no plano frontal que vocês estão vendo, o valgo dinâmico ele também tem um componente rotacional, né? A pessoa acaba rodando o fêmur internamente e ela acaba também aduzindo o fêmur, rodando internamente, gerando, então, um movimento de valgo dinâmico. O valgo dinâmico, então, ele combina a adução, rotação interna do quadril, tá? E um pouco de flexão, tá? Então, seria um movimento de adução, rotação interna e flexão do quadril, tá? Então, é um movimento, gente, que desalinha a patela, né? É um movimento que realmente produz uma perda do alinhamento dinâmico da patela. Então, chamado, então, valgo dinâmico. Se você imaginar que você tem esse valgo dinâmico, né? Que seria o fêmur aqui, o fêmur é o osso do joelho e do quadril. À medida que o seu joelho venha para dentro, à medida que o seu joelho rode internamente, a patela vai ficar fora desse eixo, desse sulco troclear, que é o lugar onde ela tem que deslizar. Quando isso acontece, então, nós temos um mau alinhamento da patela e uma possibilidade da patela começar a lateralizar, gerando, então, aquele aumento das forças compressivas laterais, gerando aumento de líquidos. Isso, então, é também um fator aí gerador da dor femopatelar, né? Então, muitas vezes, a deficiência dos músculos do quadril, fraqueza do glúteo, fraqueza dos músculos
abdutores, a rigidez excessiva dos adutores, podem gerar esse valgo dinâmico, essa entrada do joelho para dentro, e muitas vezes, além de entrar, ele roda, né? Tem a rotação interna que vai afetar esse alinhamento da patela. Tá? Então, o valgo dinâmico é um fator importante aí no surgimento da dor femopatelar. Aqui a gente pode ver, observar o nosso trato iliotibial e o tensor da fascia lata, observando que ele também é um músculo importante, ele emite fibras para a patela. O tensor da fascia lata, ele pode lateralizar a patela, porque, como vocês viram, ele está aqui, mas ele emite fibras para a patela. Então, o tensor da fascia lata pode lateralizar a patela e tirar ela desse alinhamento que ela tem que ter perfeito dentro desse sulco, que é o sulco troclear. Então, à medida que a pessoa tenha um mau alinhamento da patela, uma das causas pode ser justamente esse retináculo ou esse tensor da fascia lata que está rígido. E, além disso, o tensor da fascia lata, ele é rotador interno do quadril, fazendo, então, que com essa rigidez aumentada, o fêmur rode internamente. E, rodando internamente, a patela tende a ir para fora, ela tende a lateralizar. Tá? Então, um dos fatores geradores aí de problema para a patela é esse desequilíbrio entre esses músculos do quadril, principalmente gerando o que a gente chamaria desse valgo dinâmico. Tá? Professor, Oi. aquelas joelheiras, ou enfaixar o joelho, você acha que, dependendo do caso, pode ajudar nessa questão de Tem colocar a algumas, patela no lugar? Porque uma fisioterapeuta me falou isso. tem algumas joelheiras que são muito específicas, que podem ajudar. Mas não é essa joelheira comum que você põe ali e coloca, não. É uma joelheira que tem um reforço na parte lateral, é uma joelheira que tem todo um mecanismo mais bem bolado. Não é simplesmente aquela joelheirazinha de neoprene. Aquilo ali não adianta nada, não. Tá? O enfaixamento também do joelho de maneira Você normal também não adianta. O que adianta que tem trabalhos é taping. São algumas fitas, né, que são colocadas no joelho para posicionar a patela de maneira mais adequada. O taping tem alguma evidência que melhora a dor femopatelar. Não se sabe Você a razão. consegue ver o chat, professor? Consigo. Deixa eu ver aqui. Porque tem um aluno que ele falou que está sem microfone, ele pediu para você olhar o chat. Ah, tá. Eu tenho que achar aqui o chat. Peraí que agora tá aqui. Vou olhar o chat aqui. Mas você respondeu a sua pergunta? Agora da patela. É, quem Respondeu sim, obrigada. é. Técnica de corrida, Gabriel, aqui, ó. O Gabriel perguntou, a técnica de corrida e o tipo de tênis também são fatores? Sim. A gente vê na corrida pessoas que correm fazendo choque com o retropé, com a parte posterior do pé, tem aumento da patela, da pressão sobre a patela. Tá? Então, correr jogando o peso um pouco mais para a parte anterior do pé vai aliviar um pouco o joelho, porque você começa a absorver o impacto mais com a panturrilha. Então, essa é uma coisa que a gente já vê na literatura. A pessoa que corre com muito batendo o calcanhar sobre o chão, fazendo aquele impacto grande com o retropé, essa pessoa tem uma possibilidade maior de ter dor femopatelar. E quando a pessoa corre com um pouco mais de carga sobre o antepé, sobre a parte anterior do pé, você tem ali uma diminuição da pressão sobre a patela. Então, pessoas que correm e que têm aí uma pisada com um pouco mais na ponta, têm uma menor pressão retropatelar. Seria uma indicação para as pessoas que têm problema na patela. O tênis, gente, ele é um tema bastante controverso. A gente vai ter uma aula sobre corrida, né? O tênis tem trabalhos que mostram que a pronação, o tênis ajuda a melhorar a pronação, e a pronação, vocês viram que é um fator relacionado à dor femopatelar. Mas tem outros trabalhos que demonstram que não há relação entre o tênis e a pronação, e o tênis corrigindo a pronação e a dor femopatelar. Então, ainda é uma coisa meio que não está muito certa na literatura, tá? Agora, obviamente,
o tênis, o que a gente vê é que a pessoa tem que estar confortável com o tênis. Se a pessoa não tiver um conforto adequado com o tênis, isso pode ser um fator que está gerando um estresse na patela e, consequentemente, fazer com que ela sinta dor, tá? E o Gabriel também perguntou, é observado alguma suscetibilidade direcional? Sim, essa susceptibilidade é a rotação interna, a adução, como a gente já falou anteriormente. Tá certo, Gabriel? Te respondeu aí, Gabriel? Responde no chat aí. Muito bem. Então, gente, então, esse problema da patela, ele é um problema que está relacionado muitas vezes a esses desalinhamentos do joelho. O joelho que, quando a pessoa anda, ele roda internamente, ou quando a pessoa anda, o quadril aduz demais. Então, são alterações de alinhamento mecânico que vão repercutir durante a marcha do indivíduo, que vão gerar repercussões aí para a marcha, tá? É interessante a gente ver também essas cadeias cinéticas, né? Isso aqui é uma cadeia em espiral que a gente tem no corpo. Então, aqui você tem o fibular, a banda iliotibial, os oblíquos de um lado, os oblíquos do outro. Então, normalmente, a pessoa, quando tem algum problema de desequilíbrio dessas cadeias, isso acaba afetando o joelho, porque um lado vai ficar mais curto e o outro lado mais alongado, a pessoa vai ter uma rotação do tronco. Tá? Então, os problemas no nosso corpo, como a gente falou anteriormente, eles não são problemas só locais, eles não são problemas só do joelho, do quadril, é o corpo inteiro, porque o nosso corpo ele tem comunicações miofaciais. Por isso, um problema no tronco afeta o joelho, e um problema do joelho afeta o tronco, porque existem comunicação de cadeias musculares. Essa é uma delas, é uma cadeia espiral. Então, isso pode afetar o corpo como um todo, gerando um problema lá no joelho da pessoa, um problema no pé da pessoa. Uma pessoa que tem alteração nessas cadeias pode ter dor, né, no pé, no joelho, na coluna, por causa de um lado estar mais encurtado, outro está mais alongado, desequilíbrio nesse mecanismo de controle do nosso corpo, tá? Aqui a gente vê... Professor, Oi, pode perguntar. desculpa, não sei se você está me ouvindo bem. Estou ouvindo. Eu queria só tirar uma dúvida sobre a fáscia. Pois A não. impressão que a gente tem quando a gente visualiza a fáscia é de que é uma estrutura muito delicada, né? Muito frágil, assim. E eu já fiz alguns estudos, principalmente dentro da massoterapia, sobre liberação facial, miofacial. E uma pergunta que eu tenho assim, a fáscia, mesmo com aquela estrutura frágil, ela tem força de tração, né? Eu não sei se eu estou usando o termo certo, para provocar, por exemplo, contração ou pressão sobre um músculo distante de onde eu tenho determinado problema. Não sei se minha pergunta ficou clara, assim, mas, em resumo, a fáscia, dada a fragilidade visual da fáscia, qual é a força de pressão que ela tem? Você tem vários tipos de fáscia, né? Você tem fáscias mais superficiais, você tem espessamento das fáscias, que são, por exemplo, esse retináculo que eu falei com você, né? É um espessamento de fáscia. Você tem o trato iliotibial, é um espessamento das fáscias. Então, você tem desde fáscias muito suaves, são fáscias mais superficiais, até as fáscias mais profundas. E você tem comunicação miofacial, né? E essas comunicações miofaciais, elas têm capacidade de gerar, de transmitir e transferir força, tá? Isso, Então, elas podem, sim, afetar o funcionamento biomecânico, elas ajudam na transferência de força. Um tendão, por exemplo, é um tipo de tecido facial, um espessamento de fáscias, né? E aí você tem capacidade de armazenar energia, você tem capacidade de deformar essa face, e gerar um acúmulo energético que vai te dar força, né? Não que ela, até então, não, a face, ela não tem o poder de gerar contração, mas ela é passiva, ela é deformável. E essa deformação da face pode acumular energia. E esse acúmulo de energia pode ser utilizado durante a contração voluntária. Entendeu? Então, as fáscias mais superficiais são muito suaves, elas não têm esse poder. Mas existem várias comunicações faciais, essa que eu falei aqui com vocês mesmo, né? É uma comunicação facial, miofacial. Daí você tem várias estruturas, vários retináculos,
várias estruturas onde a face se organiza, onde ela fica mais rígida, e isso pode sim afetar o funcionamento e pode gerar acúmulo de energia para poder ajudar ou prejudicar o movimento. Entendi. Tá ok, Entendeu? obrigado. Nada. Então, isso aí, gente, são problemas que vão desalinhar a patela. Aqui a gente observa a cartilagem, a pessoa que tinha dor fempatelar, a cartilagem gasta, cartilagem erodida, né? Aqui está a cartilagem, essa parte cinza aqui é a cartilagem, ó. Aqui a cartilagem está mais escura, então acaba que aumenta a pressão e vai formando cistos. Estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas são cistos de acúmulo de água na cartilagem. São cistos subcondrais. São indicativos de que a cartilagem está gastando, ela está sofrendo um processo de erosão. Aumento da pressão, olha como é que é aqui, ó, mas está preto, tá vendo? Então aqui houve um aumento da pressão sobre a cartilagem, que gastou a cartilagem, diminuiu o poder de absorção de impacto da cartilagem. Aí o osso começa a ficar sobrecarregado, esse osso sobrecarregado vai deixando vazar líquidos, e esses líquidos vão acumulando, isso pode gerar uma dor por aumento da pressão ou pela diminuição da capacidade da cartilagem de amortecer os impactos. Então, isso é um processo aí de dor fempatelar, né? Pode gerar a dor fempatelar no indivíduo. As pessoas também, quando correm, né, gente, tem muita alteração da biomecânica do tronco. Então, como eu falei com vocês, a pessoa que tem aquele processo lá daquela alteração daquela cadeia espiral, quando ele corre rodando o tronco excessivamente. Já viram pessoas que correm rodando demais o tronco? Essa rotação do tronco afeta lá embaixo o joelho e, consequentemente, se a pessoa está rodando o tronco, quando ela roda o tronco, um joelho dela valgiza, o outro variza, né? O corpo todo está envolvido. Então, isso pode ser um fator gerador também de dor fempatelar. Esse desalinhamento do membro inferior causado pela rotação do tronco. Então, aqui você observa, esse rapaz está rodando o tronco muito para a direita. Quando eu rodo o tronco para a direita, né? O meu joelho esquerdo ele valgiza e o joelho direito ele variza, ele fica varo. Então, isso desalinha a patela. Pode ser um fator gerador aí da dor fempatelar. Tá? Então, é o desequilíbrio do tronco afetando o joelho. Tá? Então, você observa esse mesmo rapaz, ele em pé, ó, ele está em pé, ele está rodado para a direita. Observa a mão esquerda está para frente, a mão direita está para trás. Então, o corpo dele já é um corpo rodado, já tem uma rotação para a direita. Isso aí vai levar, então, ao joelho esquerdo dele a valgizar, ficar valgo. Isso pode desalinhar a patela. Então, observe que um problema no joelho, ele pode ser causado por uma alteração no alinhamento biomecânico do tronco, tá? E vice-versa, né? Então, não dá para a gente analisar só o joelho, a gente tem que analisar o corpo como um todo, não só uma articulação, porque as articulações são interligadas, elas são conectadas, tá? Então, um problema no tronco afeta o joelho, um problema no joelho afeta o tronco, tá? Por causa justamente dessas cadeias faciais e miofaciais, que vão transferir força. Tá? Então, aqui a gente vê esse valgo dinâmico, né, gente? Que pode ser causado por um problema simplesmente no quadril mesmo, né? Como a gente já falou, uma fraqueza de glúteo, uma alteração de excesso de rigidez de adutor, isso pode gerar o valgo dinâmico. Mas também pode acontecer esse valgo dinâmico devido a um problema no tronco, que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, a adução do quadril, tá vendo, gente? Ó, a pessoa correr e o quadril aduzir, a adução é um dos parâmetros aí de alteração que vai gerar dor fempatelar, tá? Então, gente, concluindo aqui, o que a gente pode pensar em relação à dor fempatelar? O que a gente pode tirar de problema? É um problema multidimensional, é um problema que pode ser causado por várias coisas, né? O que a gente tem que pensar? A pessoa tem que ser avaliada de uma maneira completa, avaliar para ver os fatores biomecânicos que podem estar gerando esse problema. Fatores biomecânicos, fraqueza de quadríceps, desalinhamento mecânico, valgo, pronação, rotação do tronco,
encurtamento dos músculos, né? Então, são várias as causas para o aparecimento dessa dor fempatelar. Não existe uma receita de bolo, não existe, quem tem dor fempatelar tem que fazer isso. Não. Primeiro é o diagnóstico, tem que ser feito um diagnóstico adequado. Vocês viram aí que tem várias coisas que podem gerar dor no joelho da pessoa, né? A pessoa pode não ter nada na patela, mas ela pode estar com aquela gordura infrapatelar dela machucada. Ela pode estar com a dor na banda tibial. Então, a primeira etapa para melhorar o problema da pessoa é ver o que é realmente esse problema que ela tem. Qual é a origem da lesão dela. Segundo, é o tratamento adequado, a avaliação adequada em relação às características mecânicas que podem estar levando a pessoa a ter aquele problema. E daí a terceira etapa seria a correção dessas alterações biomecânicas e os exercícios físicos. Basicamente, podem ser alongamentos, podem ser fortalecimentos, né? Isso, então, vai, no caso especificamente de corredores, seria uma reeducação da corrida, uma reeducação da marcha. Às vezes a pessoa tem dor fempatelar porque tem um impacto aumentado, ela corre, como eu te falei com vocês, batendo muito o calcanhar. Você corre, a pessoa está socando, né, o pé no chão. Isso, então, é uma coisa que tem que ser reeducada. A pessoa aprender a absorver melhor o impacto, a pessoa aprender a dissipar a energia de maneira adequada, ou mudar uma técnica de corrida, fazer com que a pessoa passe a correr com um pouco mais de inclinação anterior do tronco, jogando um pouco mais de carga no antepé. Vai tirar um pouco da carga do joelho e jogar um pouco mais de carga sobre a panturrilha. Então, são alterações que têm que ser avaliadas como um todo. Às vezes o indivíduo tem algum problema rotacional no tronco, que está valgizando o joelho. Então, é um processo realmente bem complexo de avaliação, mas a minha ideia realmente era dar essa ideia para vocês dessa complexidade, desses problemas, que isso não acontece só com o problema da patela, acontece com qualquer tipo de lesão aí, recorrente no esporte. Pessoal, já vai dar 1 hora de aula, eu vou interromper aqui. Vocês têm alguma pergunta, gente? Tranquilo? Tá, joia. Então, eu vou deixar essa aula gravada, tá? Qualquer dúvida, ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não tem, tá tranquilo. Beleza, então, pessoal. Obrigada, professor. Obrigado, até a próxima semana. Abração para vocês. Tá gravado. Obrigada, até semana que vem. Beleza. Tchau, tchau.